Olá, turma! Tudo bem? Então, hoje nós falaremos sobre a civilização grega. Estamos já no módulo 12 da apostila de número 3, beleza? A civilização grega, ela é considerada o berço das sociedades ocidentais. Então, as sociedades do Ocidente receberam muita influência das chamadas culturas gregas. E nós vamos estudar um pouco, a respeito da Grécia, da chamada Grécia Antiga, e vamos conhecer a sua história. Vamos lá? Vou mostrar aqui para vocês. Gente, Grécia Antiga. Então, a Grécia se desenvolveu na chamada Península Balcânica e nas ilhas do Mar Egeu. Aquela região, chamada de Península Balcânica, na época, hoje é ocupada pela Grécia, chamada Grécia Moderna, pela Albânia e pela Turquia, que ficam exatamente aqui, nessa partezinha próxima do continente africano, próxima também do continente asiático, E como aqui tá bem pequenininho para a gente conseguir enxergar, olha que beleza, ampliaram aqui pra gente. Essa é a Grécia Antiga. Então, essa região aqui, verde é a Grécia continental, peninsular, esse roxinho claro, que são as ilhas, e a Grécia oriental, que estaria aqui, e a Grécia insular, Gente, então vamos lá. Aqui, esses nomezinhos, Tessália, Delfos, Tebas, Ática, Atenas, são os nomes das chamadas cidades-estados gregas. A Grécia era uma civilização formada por uma série de cidades-estados. Eu vou explicar melhor isso. Vamos com calma. E aqui é a Grécia atual, ali na antiga Península Balcânica, onde se tem hoje a Grécia, a Albânia e a Turquia. Isso tudo era chamado de Península Balcânica na época, Gente, aqui na nossa apostila já vem dizendo logo pra gente que os gregos, na verdade, que nós devemos ao grego, a palavra história, a origem do que chamamos, não na verdade a palavra história em si, mas a origem do significado, da história, daquilo que a gente entende como história. O que é história? Então, eu, como historiadora, devo ao chamado Heródoto, pai, considerado o grande pai dos historiadores. Por quê? Porque ele, nas suas viagens ali na Península Balcânica, viajava muito por ali, ele levava um caderninho e algo para escrever nesse caderninho, e ele fazia relatos sobre as experiências que ele tinha, sobre o que ele via nessas cidades. E esses relatos organizados foram chamados de história. Então, digamos que Heródoto é considerado o pai da história. Lembrando que a história que Heródoto fez, digamos assim, registro desses relatos, não é exatamente como os historiadores procedem hoje em dia, mas, sem dúvida, trouxe uma influência muito grande para nós, historiadores e historiadoras, contribuiu para a nossa profissão, não só para a nossa profissão, mas para nós termos o conhecimento da sociedade grega, Até porque esses registros fazem com que a gente tenha ali uma ideia de como que funcionava aquela sociedade, visão de mundo, como que as coisas aconteciam, mesmo levando em consideração que os registros, os relatos de Heródoto são os relatos dele, da visão dele, daquilo, das experiências que ele tinha. Então, a gente não tem como saber se aquilo era 100% verdade, Tem alguns relatos ali que realmente tem coisas que não foram possíveis de se testar, de se confrontar
com outras fontes, né, com outros documentos históricos, mas ainda assim são de extrema importância, tá? Nesse período, né, da Grécia Antiga, existe até uma divisão no estudo da Grécia que é considerada período homérico, né? Homero, né? Há alguns pesquisadores que vão dizer que nem se sabe se realmente Homero existiu, mas há a figura de alguém chamado Homero que escreveu relatos, né? Escreveu, na verdade, grandes obras como a Ilíada, como a Odisseia. Vocês já devem ter ouvido falar, ou seus pais, alguém que vocês conheçam. E são relatos de eventos, de marcos históricos gregos, né, da sociedade grega. São relatos com fantasia, né, com muitos elementos que a gente percebe que não são reais, mas é muito importante para se ter uma dimensão, uma ideia de como que funcionava a cabeça, né, de como que funcionava ali, de alguma maneira, o pensamento, a visão dos gregos num período bem antigo, onde não se tinham muitos registros, ok? Então, Homero, segundo o que temos, né, a história que temos até hoje, é que Homero ele era um trovador, ele declamava poesia, né? E ele era até considerado um poeta cego, ou seja, nem foi ele que de fato escreveu, mas era ele que contava através da trova, né, declamando esses poemas, que contou essas histórias, né? E existe até hoje esses livros, claro que já passaram por edições e tudo mais, Ilíada e Odisseia. Quem quiser, tiver a curiosidade. Então vamos entender, tá bom, mas aí a gente está entendendo da onde que era ali a localização da civilização grega, beleza. Mas qual foi a origem deles? A Península Balcânica, ela era ocupada por diversos povos, que eram chamados de pelasgos, tá? A partir de um determinado momento, especificamente século 20 a.C., grupos nômades e guerreiros dominaram aquela região, eram chamados de indo-europeus, né? Então, a mistura desses indo-europeus que dominaram a região da Península Balcânica no século 20 a.C., junto com aqueles pelasgos que ali estavam, né, que já ocupavam aquela região, isso gerou a civilização grega, né, o que conhecemos como civilização grega. Então, já podemos ver que é uma civilização que teve como origem ali a junção, a troca cultural entre vários povos. Então, falar de cultura grega não é uma coisa única somente, né? É uma mistura de povos. E ao longo da história da Grécia, veremos, né, que ela foi conquistada também por outros povos, assim como os romanos, assim como os macedônios. Então, essa cultura grega, ela não é uma coisa pura, unicamente grega. É uma mistura de uma série de culturas. Beleza? De povos que viviam nessa região chamada Península Balcânica. Gente, indo-europeus, o que é isso? Os indo-europeus eram povos que falavam uma língua em comum, tinham uma cultura semelhante e habitavam uma região que corresponde hoje, né, às terras que ligam a Europa e a Ásia. Tá? A partir do terceiro milênio, antes de Cristo, né, do ano 3000 a.C., eles iniciaram um grande movimento imigratório. E aí, por volta de 2000 a.C., 4 grandes grupos indo-europeus começaram a invadir e a dominar a Península Balcânica. Que grupos eram esses? Eram os dórios, eólios, aqueus e jônios, né? Então, são esses grupos que vão dominar a Península Balcânica, e ali já existiam os pelasgos. Então, é a fusão desses grupos que vai gerar, dar origem à civilização grega. Então, a princípio, né, o encontro desses indo-europeus e desses pelasgos que já habitavam a Península Balcânica foi pacífico.
havendo integração entre eles. Outras vezes houve lutas, guerras, batalhas, então não foi uma coisa nem só pacífica, paz e amor, e também nem só guerra sangrenta, né? Houveram momentos de tranquilidade e momentos de conflitos, beleza? Então vamos lá. Beleza. A Península Balcânica é uma região que tem um relevo muito montanhoso. Então já dou spoiler, isso já vai dificultar ali as cidades-estados gregas a desenvolverem a agricultura com intensidade, né? Porque como estamos vendo agora, era um relevo montanhoso, né? Encontravam-se na planícies. A agricultura vai se dar nas áreas de planície e nos vales, mas essas planícies e vales não eram tantas, né? Comparadas às montanhas que se existia na região. Ocupação da Península Balcânica, século XX a.C. ao século XII a.C. Então aqui tem um mapinha onde as setinhas apontam aqui os grupos. Esses grupos são os chamados grupos indo-europeus que foram ocupando, né? As setinhas mostram a movimentação deles ao longo da Península Balcânica, dentro desse espaço de tempo aqui, desse período cronológico. Mas vamos lá. Com o passar do tempo, esses indo-europeus que eu falei, aqueus, eólios e jônios, foram construindo suas comunidades separadamente por causa do relevo montanhoso. E isso acabou gerando as chamadas cidades-estado mais tarde. Vamos chegar lá. Os grupos criaram características comuns, mesmo distantes um dos outros, como idioma, crenças, mitos. Por isso podemos chamar o conjunto das comunidades que se fixaram na Península Balcânica de civilização grega. Aqui a gente percebe, por exemplo, tudo isso daqui, gente, era a civilização grega. Então, tem aqui, mas tem aqui do outro lado. Tem aqui, mas tem aqui do outro lado. Tá entendendo? Por conta do desenho geográfico, né, do relevo também, esses povos que foram conquistando, esses indo-europeus que foram conquistando a Península Balcânica, eles vão estabelecendo ali as suas comunidades e muitas eram geograficamente distantes umas das outras. Entretanto, isso não impediu que compartilhassem o mesmo idioma, crenças, tá? Mas também vão ter muitas diferenças entre si. Belezinha? As comunidades igualitárias se tornaram cidades-estados, tá? A princípio, eu tô falando tá o tempo todo, hein? Percebi isso. A princípio, as comunidades gregas eram caracterizadas pela organização igualitária, ou seja, a posse de terra era coletiva e não havia divisões sociais, né? Classes sociais. Eram pequenos agrupamentos humanos chamados de genos, porque seus integrantes acreditavam que tinham um mesmo ancestral, né? Um mesmo antepassado em comum. A produção agrícola e artesanal era feita, era armazenada e distribuída pelo líder do grupo, né? Só que ao longo do tempo, o aumento da população fez com que essas comunidades tivessem que cada geno tivesse que se subdividir em grupos, porque a gente fala geno, mas geno eram grupos grandes, né? E aí essa divisão desses genos vai acabar fortalecendo alguns, né? Essa subdivisão de genos em grupos vai acabar fortalecendo alguns grupos e enfraquecendo outros, e isso vai gerar domínio de um determinado grupo sobre o outro. E aí alguns grupos vão ter a posse de terras e outros não. Quem não possuía terras tinha que fazer o quê? Trabalhar com artesanato ou com comércio, ou então trabalhar para aquele que tinha terra, para o dono da terra,
tá? E aí que ao longo do tempo novas formas de organização social, né, vão surgindo e surgem as chamadas polis. O que é isso? São as cidades. Elas eram construídas no alto das montanhas com o objetivo de se proteger de invasões, né, de ataques de inimigos. Essas polis, que é o plural de polis, eram independentes, possuindo leis e governos próprios. Por isso, as polis são consideradas cidades-estado. Aqui mesmo na apostila diz, é como se fosse um país, só que com o tamanho de um estado. Porque é uma cidade que ela tem um governo próprio, ela tem a sua própria moeda, ela tem as suas próprias leis, tá? Ela tem uma autonomia e uma independência. Existiram cidades-estados ao longo da antiguidade, tá? Aconteceu isso na Grécia, mas também vai acontecer em outras sociedades, essa organização de cidades-estados. Elas têm autonomia. Algumas até fazem parte de um determinado império, mas cada cidade-estado, esse nome, né, esse conceito já caracteriza uma autonomia, ou seja, ela vai ter um governo próprio com as suas leis, com as suas regras e até mesmo com as suas moedas. É um território autônomo, então, a cidade-estado com governo, leis, moedas e suas próprias divindades. Seria como um país, porém de tamanho pequeno, né? Do tamanho de uma cidade, como eu já falei. Então, gente, só aqui para a gente ter uma ideia, isso daqui são as diferentes moedas que existiam em cada cidade-estado grega. A Magna Grécia. Vamos lá. As atividades comerciais, né, acabaram estimulando o aumento da população nas cidades-estados gregas. E isso vai fazer com que as cidades-estados gregas busquem fundar colônias, né, em outras regiões do mar Mediterrâneo, ali, né, ao redor do Mediterrâneo, como no sul da Europa, no norte da África e na Ásia Menor. Porque as limitações do seu relevo, né, do relevo ali das cidades-estados gregas, acabou estimulando a busca por novas terras para poder dar conta dessa população que estava crescendo cada vez mais, né? E aí as colônias gregas eram chamadas de Magna Grécia. Então, Magna Grécia era o nome dado às colônias gregas ao longo do mar Mediterrâneo. Elas serviam como entrepostos comerciais, e muitas das vezes elas eram consideradas uma colônia espelho, porque tinham características muito parecidas com a cidade-estado que a fundou. Então, cada cidade-estado colonizava, fundava ali uma colônia em um determinado lugar. Apesar de serem colônias, elas tinham uma autonomia política. Beleza? Helenos ou gregos? A gente ainda vai chegar nesse assunto em um outro momento também. Porém, os gregos costumavam se considerar helenos. Aí chamavam seu território de Hellas, terra dos helenos, porque acreditavam, né, numa história, num mito, que eles eram descendentes de Heleno, um ser mitológico, e a gente vai saber um pouquinho desse ser Heleno. Guardem essa curiosidade que até o fim do vídeo falaremos. Qual a origem, então, desse nome Grécia? Então, entende-se que em um determinado momento, isso realmente aconteceu, os romanos vão invadir e conquistar a Grécia, né? As cidades-estados gregas. E aí, quando eles chegam ali, na verdade, eles vão dominar toda a Península Balcânica. Eles vão conquistar um povo em específico na Península Balcânica, que era chamado de grego. E aí os romanos resolveram chamar todos aqueles povos ali de gregos. E aí eles acabaram ficando conhecidos como gregos. Ou seja, os gregos se consideravam helenos e, na verdade, não gregos. Gregos foi o nome, né, que o Império Romano deu para aquele povo todo ali da Península Balcânica. Então, gente, como eu falei, a Grécia ela era composta por uma série de cidades-estados que eram independentes, que tinham seu próprio governo, moeda, né? Mas que tinham semelhanças entre si, né?
E também tinham muitas diferenças. As principais cidades-estado gregas que nós costumamos estudar na história escolar, é Atenas e Esparta. Esparta todo mundo já deve ter ouvido falar por conta daquele filme 300. Então, eram cidades-estados completamente diferentes. Veremos isso. Esparta era a terra dos soldados. Esparta foi fundada pelos dórios, né? Eram povos de origem indo-europeia, eram considerados, né, indo-europeus. Essa Esparta foi fundada pelos dórios na península do Peloponeso, numa região na Grécia chamada Lacônia. Então, os espartanos também eram denominados de lacônios ou lacônicos, tá? Então, era uma sociedade voltada para a guerra. É uma sociedade muito hierarquizada, ou seja, dividida em classes. A gente tinha os esparciatas no topo ali da pirâmide, na classe mais alta. Quem eram esses esparciatas? Eram descendentes dos dórios, né? Aqueles conquistadores que fundaram Esparta. Então, por conta disso, eles tinham privilégios. Eles possuíam as melhores terras e comandavam a cidade, participavam da política. Abaixo tinham os periecos, que eram descendentes de grupos que viviam naquela região antes de ser dominada pelos dórios, mas que acabaram se rendendo aos dórios, tá? Eles poderiam, eram livres, né? Não eram escravizados e podiam se dedicar tanto à agricultura quanto ao comércio. E aí tinham os ilotas, que eram descendentes das populações locais que viviam ali antes da conquista dos dórios, mas que resistiram, que lutaram contra a conquista dória daquela região. E aí eles foram vencidos e acabam sendo escravizados, né? Se tornando escravos. A educação espartana é uma educação voltada também para a guerra, porque o principal objetivo daquela cidade, né, aquilo que era mais importante, era a guerra, o culto à guerra, tá? Então, era uma cidade fortemente militarizada. Os cidadãos espartanos passaram a ser educados para se tornarem grandes guerreiros. Como que isso funcionava? Logo quando nasciam, os filhos passavam por uma espécie de avaliação, né? E essa avaliação era feita pelo geronte, que era uma espécie de mais velho ali da cidade espartana. Se a criança tivesse alguma deficiência física ou fosse considerada muito frágil, ela era sacrificada, porque não se tornaria um bom soldado. A mesma coisa acontecia com as meninas, né? Se fosse muito fraca ou com alguma deficiência, também era sacrificada porque não seria uma boa reprodutora. As meninas eram educadas em casa, aprendiam a ler, a escrever, cantar e dançar, mas também faziam muitos exercícios físicos para que se tornassem fortes e gerassem filhos perfeitos. Gente, sobretudo as meninas de uma classe mais rica, né, dos esparciatas. As meninas mais pobres já vão ter outro tipo de educação, então a gente tem que entender que existia diferenças sociais muito grandes na sociedade espartana, tá? A partir dos 7 anos, entre os 7 e 30 anos, os meninos iam para um acampamento militar, onde ali eles recebiam uma educação militarizada, passavam por uma série de provas físicas e tudo mais, aprendiam a guerrear. E aí, o que é muito famoso de Esparta, a Esparta, na verdade, se tornou muito famosa, sobretudo por conta daquele filme 300 de Esparta e daquela frase, né, clássica: "This is Esparta!" Enfim, mas qual o contexto histórico referente a esse momento específico, né, ao This is Esparta, né, aos 300 de Esparta? O filme está, de alguma maneira, documentando, relatando as guerras médicas, que foram guerras entre os gregos,
né, contra os persas, beleza? E aí é um momento que as cidades-estados gregas vão ter que se unir para lutarem contra um inimigo estrangeiro. E aí Esparta vai se destacar grandiosamente por conta da sua estratégia militar, tá? E ocorreram 2 guerras médicas ao longo da história, e nas 2 os gregos vencem, muito embora o exército dos persas fosse um exército muito conhecido, né, por ser um exército grandioso, né, e com muitas batalhas nas costas, né, com muitas vitórias nas costas, com muitas conquistas nas costas, porque os persas, né, faziam parte de um grande império. A Pérsia foi um grande império, tá? Mas, nesse caso, perderam para os gregos 2 vezes. Essas guerras ficaram conhecidas como guerras médicas porque os gregos eram chamados de medos, né? Perdão, porque os persas eram chamados de medos pelos gregos, tá? Então, vamos lá. Política. Como que funcionava a política? Quem participava da política eram os espartanos do sexo masculino, sobretudo quando eles voltavam do acampamento, né, aos 30 anos, eles voltavam do acampamento militar para a cidade, deveriam ter filhos, na verdade, isso era uma obrigação, e poderiam participar da política, mas não eram todos os homens que participavam da política. Vamos lá. Até os 60 anos, eles poderiam ser chamados para participar de uma guerra, serem convocados. Era uma cidade oligárquica, somente os esparciatas, ou seja, somente os homens da classe social esparciata, do sexo masculino, que se eu falei homens, ok, é do sexo masculino, acima de 30 anos eram considerados cidadãos e poderiam participar da vida política. Mulheres em Esparta. Gente, muito embora a gente possa considerar Esparta uma sociedade patriarcal, ainda assim as mulheres em Esparta vão ter muito mais representatividade, digamos assim, muito mais direitos até, e puderam exercer suas atividades de forma mais ampla do que as mulheres em Atenas. A formação da mulher espartana era voltada para gerar um filho saudável e forte para ser um futuro guerreiro, um futuro soldado. Em comparação com outras cidades-estados, como eu falei, o espaço de atuação das espartanas era bem mais amplo do que, por exemplo, era com as atenienses. Por que era mais amplo? Porque os homens eles iam para os acampamentos, e aí quem ficava nas cidades ali eram as mulheres. Então, elas eram obrigadas a fazer uma série de atividades. Tinham acesso, né, ali a atividades públicas, né, se colocavam mais a público, enfim. Elas exerciam atividades públicas como treinamento militar, prática de esportes, incluindo competições e participação política quando os homens estavam fora das cidades, tá? Também tinham o direito de possuir e administrar bens, coisa que, por exemplo, em Atenas não acontecia. Gente, é muito comum os chamados vasos gregos. Esses vasos gregos, eles servem, né, como um documento, né, uma fonte de documento material, porque as pinturas representam ali o cotidiano da vida na Grécia em um determinado período. Aqui a gente consegue ver mulheres espartanas pintadas no vaso grego do século V a.C. e parecem estar se banhando, né, em algum lugar que parece de alguma forma público. Atenas, se Esparta era a terra dos guerreiros, né, era a terra da guerra, Atenas era a terra dos pensadores, era a terra do pensamento. No início, Atenas era como Esparta, uma cidade oligárquica com uma participação política muito restrita, apenas aos eupátridas, que eram os ricos, né, que era a classe social mais alta de Atenas. Só que aí, ao longo do tempo, sobretudo a partir do século VI a.C.,
os outros grupos que não tinham participação política começam a se movimentar e a reivindicar participação política, direitos políticos, até que Atenas adota a democracia. A democracia é um governo do povo, né? Cracia, governo, demo, povo, então um governo do povo, ou seja, um governo onde o povo participa. Os cidadãos se reuniam na Ágora, praça pública, discutiam diversos assuntos e votavam o que achavam melhor para si e para o futuro da cidade. Isso daqui é um exemplo de uma ágora. Tá? Nessas praças públicas, os filósofos também davam seus discursos. A vida em Atenas era muito voltada para o movimento dessas ágoras, né? Para as coisas que aconteciam nessas ágoras, nessas praças públicas. Então, essas assembleias que aconteciam nessas praças eram chamadas. Essas assembleias eram importantes para votar em determinada medida, tomarem uma determinada decisão, e nessas ágoras eram formadas assembleias chamadas de eclésia, que era a Assembleia Geral de Atenas. Uma sociedade em transformação. Então, ao longo do tempo, os eupátridas, que eram, como eu falei no início, né, no início da história ateniense, eram aqueles que participavam da vida política, depois isso começa a mudar. E aí tornam-se cidadãos todos os homens livres, maiores de 18 anos, nascidos em Atenas e filhos de pai e mãe ateniense. Ou seja, tinha uma limitação à democracia grega. Olha que interessante, democracia, né, o governo do povo, mas nem todo o povo ateniense participava da democracia, porque nem todo o povo ateniense era considerado cidadão, então não se envolvia com a política. Por exemplo, mulheres estavam fora, mesmo que fossem atenienses. Os escravizados também estavam fora, mesmo que fossem atenienses. E os estrangeiros que vivessem em Atenas também estavam fora. Lembrando que em Atenas, até mesmo um grego de uma outra cidade-estado era considerado um estrangeiro, tá? Então, a gente pode dizer que essa democracia tinha limite, ok? Beleza? Aqui, só para a gente entender, a princípio em Atenas, como eu falei, somente grandes proprietários de terra, os eupátridas, é que tinham poder das decisões na cidade. Estavam afastados da política todos os outros, os geórgios, que eram os pequenos proprietários, os demiurgos, que eram comerciantes, os tetas, que eram pessoas sem posses, e os metecos, considerados estrangeiros, e também os escravizados. Todo mundo estava fora da política, né? Não eram considerados cidadãos. Depois, com a democracia, esse conceito de cidadania se estende a todo cidadão homem, né, de Atenas, que seja ateniense e de fato tenha nascido ali de pai e mãe ateniense, a partir dos 18 anos. Clístenes foi um governante conhecido por ser o governante que tenha dado origem a esse regime conhecido como democracia, né? Então, ele dividiu a cidade em várias áreas para poder governar, né? A cidade de Atenas, e para cada área eram sorteados anualmente 50 cidadãos maiores de 30 anos para integrar uma assembleia menor, que é a eclésia, chamada de bulé, ou Conselho dos 500, tá? E o que fazia essa bulé? Não é bule, é bulé. Indicava quem colocaria em prática as decisões da eclésia, né? Aquilo que foi decidido na eclésia, que era a Assembleia Geral, onde participavam todos os cidadãos atenienses, e a bulé também julgava os criminosos. Os atenienses tinham muito orgulho os cidadãos atenienses, aqueles que participavam da política, tinham muito orgulho
de participar da política, de participar da vida pública da cidade, de participar das decisões. Então, a gente pode dizer que Atenas vivia uma democracia direta, onde cada cidadão, ele exercia a política na prática, diferente da nossa democracia. Por quê? A gente vota em representantes que vão atuar no Congresso, que eles que vão criar leis, e leis às vezes que a gente nem tem conhecimento, mas a gente votou neles para que eles fizessem esse papel e nos representassem na política, diferentemente na Grécia. Tá? Na Grécia, os próprios cidadãos, aqueles considerados cidadãos atenienses, participavam das decisões públicas, se reuniam mesmo nas praças para decidir sobre a administração da cidade. Então, eles tinham muito orgulho de participarem da vida pública ateniense. Aqueles que eram cidadãos, mas por algum motivo resolviam não se envolver com a política, eles eram ignorados, eram considerados até idiotas, era esse nome dado. De fato, claro, né, que eu estou falando aqui um nome que hoje a gente usa de uma outra maneira, mas era um nome dado àqueles que não gostaram, não se sentiam interessados em participar da vida política ateniense, mesmo sendo cidadãos, considerados cidadãos. A educação de Atenas, diferente de Esparta, era voltada para a cultura, era voltada para o pensamento. Os atenienses defendiam a produção de conhecimento, né, as criações culturais, as artes. Né, os atenienses vão ficar conhecidos pela filosofia, pela música, pelo teatro, né? Valorizam a educação do espírito, que para eles era obtida através da poesia, da música, do teatro. Enfim, a educação esparta era uma educação privada. Então, tinha acesso à educação às crianças e jovens que tinham mais dinheiro, né? De uma classe mais abastada, tá? Então, nem todos tinham acesso à educação. E aí, aqueles que podiam pagar, colocavam seus filhos em escolas particulares e ainda contratavam a figura de um pedagogo, né, que era uma espécie de professor particular, que tomaria as lições com as crianças e os jovens, né, depois da escola, na casa de cada um deles. As mulheres de Atenas, totalmente diferente das de Esparta. A atuação delas era menor, não recebiam nenhum tipo de ensino, não estudavam, já as espartanas estudavam. Eram preparadas para ficar em casa, fazer os serviços domésticos, cuidar dos filhos, tomar conta dos escravos. E era isso, né? Tecer, fiar e participar de rituais religiosos. As mulheres de menos posses se dedicavam a vender comidas. Então, lembrando, assim, aquelas que ficavam em casa eram as mulheres de uma classe social mais alta. As que eram pobres, elas eram obrigadas a trabalhar. Então, vendiam comidas, né, nas praças ou comercializavam itens como perfumes e tecidos para sobreviver. Então, existe diferença dentro das classes sociais. Claro que a mulher espartana a mulher ateniense rica vai ter uma determinada sociabilidade, vai trabalhar em não vai trabalhar, na verdade, vai trabalhar em casa, vai cuidar da casa, dos filhos e tudo mais. Já aquela que não tinha tantas posses, que era mais pobre, vai ter que trabalhar, vai vender qualquer coisa para ter um sustento. Beleza, gente? Então, já vimos que, de todo modo, as mulheres atenienses, né, a vida das mulheres atenienses era bem diferente das mulheres espartanas. Então, vamos lá, deixa eu só voltar aqui. Beleza. Gente, olha só. Vai existir uma guerra chamada Guerra do Peloponeso, que é a guerra entre Esparta e Atenas, porque eram as duas principais cidades-estados gregas. Principalmente depois das guerras médicas, onde as cidades-estados tiveram que se unir para poder guerrear contra os persas, as cidades-estados se uniram, mas sob o comando de Esparta e de Atenas. Então, tinham aquelas cidades-estados que acabavam se aproximando mais de Atenas e as cidades-estados que acabavam se aproximando mais de Esparta.
E aí, a partir disso, é criada a Liga de Delos, né, liderada por Atenas, e as cidades e estados que se alinhavam a Atenas, né, faziam parte ali próximas a Atenas, e a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, e faziam parte delas as cidades e estados que se aproximavam de Esparta, né, das características espartanas. E aí, Esparta e Atenas cada vez mais começam a competir entre si para ter o poder ali das cidades, para dominar ali a Grécia, né, para exercerem maior influência na Península Balcânica, ali na civilização grega. E aí surge como se acontecesse do nada, mas enfim, acaba tendo a Guerra do Peloponeso, ocorrida em 431 a.C. e terminou em 404 a.C. e foi vencida por Esparta. Mas independente de quem venceu e de quem perdeu, é interessante a gente saber que essa guerra ela serviu sobretudo para enfraquecer Grécia, porque as cidades e estados ficaram divididas nessas ligas, né, comandada por Esparta e comandada por Atenas. Mesmo Esparta tendo ganhado, isso enfraqueceu, porque a Grécia acaba dividida. Isso vai facilitar a invasão dos macedônios, que eram povos que viviam ali perto, ali pela Península Balcânica. E aí a gente passa a ter um outro período na Grécia, que é conhecido como helenístico, como cultura helenística, como período helenístico, que é o período onde a cultura grega vai se fundir com a cultura macedônica e com a cultura de outras regiões de povos que os macedônios conquistavam, tá? Então, é uma mistura entre o Ocidente e o Oriente, beleza? Por isso que é chamado de período helenístico, porque tem a mistura das culturas ocidentais e orientais. Por hoje é só, povo. Até a próxima, espero que tenham gostado. Tchau, tchau!